aqui, muito bom estar com vocês três. A gente tem um assunto que eu acho que é muito importante, que é o bem-estar, é o novo luxo, porque a gente sempre tem o luxo que a gente tenta perseguir, né? E eu achei interessante trazer três mulheres diferentes, assim. A Bárbara já esteve aqui comigo no podcast, no painel ano passado, falando um pouco sobre, com a doutora Slay, até, que foi estilo de vida, né? E a Bárbara hoje está com Incendiárias, um podcast que fala de mulheres. A doutora Daniela está acompanhando muito essa transformação das mulheres, né? Como a gente busca, né, hoje em dia, ainda ter muita entrega e potência e tudo mais, quando a gente passa por climatério, menopausa, né, toda a questão feminina aí. E a Giovana Pagel, minha amiga da época de faculdade, que também traz aí uma pesquisa sobre a mulher, sobre esse olhar, né, Gel? E também passa pelas dificuldades aqui, né, que a gente vira roda de amigas cada vez mais comum do climatério. Equilibrando os pratinhos. Equilibrando os pratinhos, né? E passando por tudo isso. E eu queria aproveitar, então, para perguntar para vocês, assim, começando, de repente, pela doutora Daniela, né? Como que é, hoje em dia, buscar esse equilíbrio, esse bem-estar, né? O que a gente é mais um checklist da vida ou a gente consegue equilibrar mesmo? O que eu acho? Recentemente, a menopausa ela vem assim super, ela é pauta em todas em todas as rodas, em todas as matérias. Então, seja a rede social. Então, isso se tornou muito evidente. Então, uma fase da vida da mulher que antes não se falava, né, que a mulher sofria calada, ela tinha que aguentar esses sintomas, porque o ginecologista, que era o único profissional que tratava, dizia que era normal passar por isso acabou, né? Então, hoje em dia, é aquilo que você falou, a mulher ela quer entregar, ela quer ter potência e ela está querendo tratar isso. Então, assim, hoje ela não aceita que ela vai ficar de escanteio, né? Ela quer continuar performando igual, tendo a mesma qualidade de vida que ela sempre teve. Então, hoje, as mulheres estão sabendo mais e estão buscando e estão aceitando, porque era algo, como é que eu posso dizer assim, mas ninguém falava muito, né? Então, era uma coisa mais escondida, né? Assim, as pessoas tinham vergonha de falar que estavam na menopausa. Hoje, isso, assim, eu estou na menopausa, eu trato e a mulher está tudo bem. Né? Então, acho que a gente teve uma mudança muito, né, de paradigma, né, eu acho que está diferente hoje. E eu estive recentemente com a doutora Daniela, ela estava falando a gente falou assim, o que fez mudar, né, tudo isso que a gente tem sentido nessa diferença, essas dificuldades que a gente tem, essas questões de saúde mesmo, né? E é uma questão da mudança, né, da alimentação, do estilo de vida, isso tudo impacta, né, doutora? Você que é adepta do, assim, não sei se a gente fala naturalismo, mas assim, você usa também, né, esses dois tipos de tratamento, mas você acredita também nessa questão de que o mais natural pode ajudar nesse processo, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente saiu daquela geração Coca-Cola, né, que existiu. Hoje a gente prega uma vida mais saudável. Eu acho que assim, não o naturalismo. Eu acho que o naturalismo ele soa um pouco natural, parece que parece radical mato, e né? parece que é ruim. E aí isso também joga para o vegano. Então as pessoas acham que natural é vegano, que também não tem nada a ver. É impossível de alcançar no dia a dia. E que é impossível, né? Porque o vegano soa como algo não tão, né, nada contra o veganismo, né? Mas não tem a ver o natural com o vegano. Então eu acho que assim, como vivemos com muito mais conhecimento, né, em relação à qualidade de vida, bem-estar, que hoje em dia atividade física não é uma opção, é uma obrigação, que se alimentar bem faz parte, assim, se eu não tem almoço de graça, né? Então, assim, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não fizer atividade física, se eu não cuidar da minha parte hormonal, dos meus nutrientes, da minha saúde mental, eu não consigo ter qualidade de vida. Então, isso está muito claro também, né? Então, essa é a grande mudança e a gente busca essa qualidade. É que a gente tem pressa, né? Eu falo que a gente quer ter bem-estar e quer ter pressa, né? Para ontem. Para ontem, né? E daí, para falar disso, eu queria conversar um pouco com você, Bárbara, para falar um pouco dessa questão, né? Como que isso também, essa pressa, faz uma pressão aí que acaba trazendo outros problemas emocionais, mentais e tudo mais que podem nos prejudicar nesse desenvolvimento.
Tu sabe que, geralmente, quando a gente fala de equilíbrio, de saúde mental, a gente sempre também reflete sobre essa sociedade acelerada que a gente vive. E um dos grandes nomes é o Byung-Chul Han, né, que tem o livro Sociedade do Cansaço. Mas, vindo para cá, eu li uma... Falei que vocês eram grandes amigas, né? Ela tinha falado que queria citar a Sociedade do Cansaço. Olha isso. Mas... Pô, você já roubou minha fala. Não, mas eu vou deixar para ti, então, porque, na verdade, quem eu vou citar aqui... Eu estava vindo para cá e eu vi uma tirinha da Turma da Mônica no perfil do Maurício de Souza, da Tina. A Tina, que é, né, a mulher de... Agora envelheceu como todos nós. Era uma adolescente, agora é uma mulher de 20 e poucos anos, 30. É Tina e o Tempo. E aí ela está saindo do trabalho, nessa tirinha, e o amiga dela, acho que o amigo dela, tchau, estou indo jogar beach tênis. Aí ela fala, bem que eu queria ter tempo para ter hobbies. Aí ela sai do trabalho, pega um trânsito para voltar para casa, tem que passar no supermercado para comprar comida saudável, para fazer a comida saudável, para não comer ultraprocessado. Aí tem que arrumar a casa para ter um ambiente. Aí ela, vou ler um pouco, aí quando ela chega na cama, vou tentar ler, ela está super cansada e não consegue, né? Então, acho que essa discussão, eu quis trazer esse exemplo, porque essa discussão já furou a bolha, não é só o filósofo oriental que está falando isso, né? A Turma da Mônica já está trazendo essa discussão de como é importante a gente trazer esse equilíbrio, pensar na saúde mental, mas ele também não pode virar uma outra cobrança que te gera o estresse que tu quer fugir, né? Tu fica tipo o ratinho na... Eu ia dizer Corrida dos Ratos, Corrida dos né? Ratos. Se era Corrida dos Ratos, era outra coisa. Agora virou porque isso. Porque é isso, né? Acho que a Giovana pode falar muito também, né? Como saúde mental virou um commodity, né? A gente vende em vez de olhar para a gente. Por isso que eu acho importante a gente pensar também no autoconhecimento, no nosso tempo, meio de redes sociais, tentar não se comparar. Porque eu sempre, em julho eu saí de férias, aí fui viajar e fui assim para Santiago com a minha família, com meu marido e com a minha filha. A gente bateu perna, tomei vinho todos os dias. Aí eu voltei, nossa, assim, não malhei, caminhei muito. Aí eu voltei, eu falei... Maravilhosa. Não, aí eu voltei, aquela coisa, teste, a endócrina, a doutora vai entender. Voltei, teste das férias. Subi na balança, não tinha engordado, não tinha emagrecido. Por quê? Porque eu comi bem, caminhei muito, fiquei longe do celular. Equilibrou, né? Equilibrei. O equilíbrio não é só... Porque a vida que a gente não posta também dá muito trabalho, né? E esse exemplo da Tina, para eu me alimentar bem, eu tenho que fazer as compras no supermercado, organizar minha semana para eu conseguir malhar todos os dias. Mas é isso que a doutora falou. Não tem como fugir disso. Aí agora a gente tem que partir desse princípio e como a gente vai equilibrar isso tudo para a gente não viver numa prisão criada por nós mesmos, né? Tem que caber, sim, o malhar sempre 3, 4 vezes por semana, tem que se alimentar bem, mas, no meu caso, tem que tomar um vinhozinho com as amigas, porque também é equilíbrio, né? Não é ir para um outro extremo em que a gente fica obcecado com se cuidar, mas ele é meio tipo padrão e não cabe na tua vida. Então, gera uma ansiedade aí, corrida dos ratos. Ou tirar até um momento para exatamente não fazer nada, não performar, ócio, né? Não ficar ali só rolando o feed na rede social, ou então preocupada, né? Ou então preocupada já pensando, porque eu tenho muito esse problema de conseguir desligar, desconectar. Eu tenho que estar sempre com a sensação de que eu estou produzindo algo. Nossa, mas eu não fiz nada, mas hoje eu não vou fazer nada. É uma dificuldade, é um desafio pessoal mesmo. Mas estou conseguindo, né? Estou no processo. Com um dia de cada vez. Exato. Eu depois de ter feito muitas atividades... tantos dias. É mais ou menos isso. Depois de ter tentado várias atividades, e algumas foram bacanas, importantes, outras frustrantes, mas a yoga, que é algo recente assim, na minha vida, há menos de um ano, mas já consegue me trazer, eu já consigo perceber no dia a dia uma diferença. Porque é aquele momento que eu estou com a respiração concentrada no momento presente, no agora. E isso é realmente, para quem é acelerado e multitarefa, ter um momento que você para, respira e presta atenção em você, no seu corpo, é uma raridade e é muito valioso. Gel, a gente vai ser muito amiga, porque a Hot Yoga mudou a minha vida. Gente, eu tava com medo de apresentar as duas, sabe? Porque elas vão virar... E sabe uma coisa, Gel? É o lugar onde o celular não entra.
Porque quando tu tá na musculação, tu tá Uma ouvindo uma hora música, tá ouvindo um podcast. todo. Essa coisa do alto rendimento, eu tô malhando, ouvindo um podcast para pensar no que eu vou falar numa próxima pauta. Na Hot Yoga, que é o que eu gosto, o celular não entra. Eu acho tão mágico. Um outro É que nem amigo a natação meu, também, isso que eu né? ia falar, um outro amigo meu faz natação. Onde são esses lugares onde o celular não Vamos entra? arrumar todos esses esportes aí, gente. E aí, no meu caso, eu fui para música. A nossa Então, roqueira, a nossa médica Eu, roqueira, então, gente. além dessa multitarefas... Mas eu tenho uma enfim, coisa de música também, mas calma. né, enfim, além de clínica, 3 filhos, essa loucura toda, eu tenho 2 bandas de rock. Então, assim, Maravilhosa. essa é a Amém. minha terapia. E é o que a gente chama de mindfulness. Não entra celular. Se eu pensar em alguma coisa, eu errei. Não posso. Estraguei a banda. Então, assim, é um momento de total introspecção, foco. E aquilo me acalma, porque eu sou 500 na tomada, multitarefas. Então, assim, a gente tem que ter esse momento de sossega-leão, né? Que a gente não pode pensar em nada, não entrar com o celular, porque o celular te engole. Não, com certeza, eu acho que a gente vai falar de equilíbrio, eu queria trazer um tema, porque a gente fala assim de conexão, a gente fala de o que a gente tem que fazer, de atividade física, a gente fala de alimentação, né, que são coisas importantes, mas a gente esquece. E o ano passado eu lembro que eu fiquei com um dever de casa da doutora, que era assim, tipo, encontre mais suas amigas, faça mais pausas. Foi isso, ela escreveu no prontuário, assim, sabe? Aí eu fui com essa receita, eu criei uma confraria de umas amigas, que a gente já tinha uma brincadeira que eu falava para elas, que era assim, dos 8 minutos. Eu sempre tenho 8 minutos. Então, quando uma manda, você tem 8 minutos, eu falo, a gente para tudo, a gente vai tomar um café e vai conversar. E daí, para isso, eu há muito tempo atrás fiz uma reportagem, entrevistei agora vou me esquecer o nome do dono da pesquisa, mas da Blue Zones. Eu queria perguntar para você, doutora Daniela, justamente sobre isso, né? Você falou que primeiro estudou até essa questão nutricional para depois ir para a área médica, né? Ele fala, além da alimentação, da atividade física, mas da vida social, né? Então, hoje em dia, a gente tem redes sociais oferecendo os amigos virtuais, né? Inteligência artificial. Como que também isso entra num tratamento, né? Porque a pessoa fica, às vezes, tão focada em quero emagrecer, quero isso, quero esse corpo perfeito, quero tudo isso, e esquece desse momento de ter um encontro com as amigas, de ter um encontro com o marido, companheiro, sabe? De ter esses momentos realmente e ter comunidades, sociedades para convivência, né? Porque nas redes sociais a gente não vive isso, né? Redes de apoio reais, né? Redes de apoio reais. E assim, e pessoas que estão vibrando na mesma, assim, que estão conectadas, né? Porque assim, se você está com pessoas que, enfim, têm uma mentalidade diferente e que não te ajudam a chegar onde você gostaria, também é né, não funciona. Então acho que assim, esses momentos de você se desconectar, de você estar com pessoas que estão querendo a mesma coisa, é muito importante. Da mesma forma que ela falou, tudo é equilíbrio, né? Eu acho que assim, tudo que é em excesso, ou de menos ou de mais, não vai ser interessante. Então, por exemplo, o equilíbrio, né? Ela fez o que ela queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela estava ali alimentando a alma dela, o prazer dela de estar em família, de estar, né, comendo, bebendo, enfim, obviamente com equilíbrio, mas tendo atividade física onde ela teve um resultado. Então, acho que, da mesma forma que a parte social, também tem que ter equilíbrio. Da atividade física também, senão depois você entra num overtraining, né? Então, tudo que é demais vai dar problema. Então, acho que isso é muito importante. Pode sofrer uma lesão, por exemplo, e lesão, ter que ficar exatamente. meses parado, recuperando. E principalmente nessa idade, né? Não tem mais 20 nem 30, então as lesões vêm. Um a falta de hormônio aumenta a lesão, né? A falta dos estrogênios aumenta a lesão, aumenta a dor articular. E essa sociedade que tem pressa e que adora uma caneta, vamos dizer assim, vamos trazer um tema aqui, doutora? Não que você estava conversando sobre isso, né? Que você também tem recomendações para isso, mas quais são as consequências dessa sociedade que a gente já vê tirinhas aí, né? Que o jantar entre amigos é as agulhas, né? Tipo, virar o prato a servir, né? Completamente. Eu, inclusive, tenho muitos pacientes que fazem uso por conta própria das canetas, que a gente chama de análogos de GLP-1, onde a pessoa não quer mudar o estilo de vida, né? Então, eu vou continuar bebendo, fumando, comendo. Tenho pacientes assim. Mas a medicação segura. Então, ela não tem um estilo de vida. Mas, se ela para a medicação, ela explode.
Né? Então, e aí, assim, isso é saúde, né? A gente até que ponto estar magra, visivelmente magra, representa uma vida saudável, né? A gente vê isso. Eu estou muito impressionada, tá? No meu feed, assim, como as pessoas estão emagrecendo de um jeito, assim, muito rápido. Derretendo, Acho exatamente. que essa é a palavra, porque, derretendo. assim, é uma pessoa que eu vi há 2 meses, agora tem uma outra cara. Só que eu fico me perguntando o quão saudável... E aí, também não estou falando mal, acho que é uma revolução incrível da saúde, da farmácia, enfim, né? Mas é caro, né? É caro, e eu acho, mas eu acho que realmente deve estar ajudando muitas pessoas, tem indicação, tudo isso, mas com um acompanhamento médico, né? Sem dúvida. Sem dúvida, porque eu vejo, e aí é isso, né? Uma foto magra não representa a saúde, porque essa pessoa está comendo um pouco, mas comendo mal, ultraprocessado. Os níveis, como é que está esse acompanhamento de todos os outros níveis que não é só a balança, né? Como é que está o colesterol, como é que está a pressão, enfim, aí é um objetivo. Mas é a prescrição de um que o outro pega, né? Então, assim, todo mundo pede uma receitinha, usa medicação. Então, eu tenho pacientes que já chegaram para mim e ficaram internados 1 semana porque comprou uma caneta na dose máxima e foi a primeira vez que fez a dose. 1 semana internado sem conseguir se alimentar. Nossa. Só com soro, só intravenoso, né? Então, recebendo nutrientes no hospital. Então, assim, até que ponto, né, vale isso? Então, estar magro, mas não ter saúde. Claro que os análogos são, assim, uma revolução. Sim. Né? Assim, a gente provavelmente não vai ter obesidade daqui a um tempo, não vai ter cirurgia bariátrica, então isso é uma vitória. Então, é uma medicação muito boa quando bem orientada, bem indicada, bem acompanhada, eu acho que principalmente isso, porque ela derrete não só gordura, massa muscular, saúde, nutrientes. Então, assim, o que adianta estar magro? Outra coisa, fadiga. Eu tenho muitos pacientes extremamente fadigados, sem energia, brain fog, então aquela névoa mental não consegue trabalhar. Então, assim, até que ponto isso é bom? Então, quando bem indicado, e não para quem quer perder 3, 4 quilos, que quer ser imediatista, quer usar uma medicação, não quer passar pelo processo, né? Ela é uma bengala para você passar pelo processo. Mas você vai ter que ter uma mudança, não tem como. Se eu parar a medicação, você vai voltar a engordar. Então, assim, ela tem que vir de uma reeducação e o paciente tem que saber que, olha, tem data de entrada, tem data de saída, porque medicação, elas são muito boas quando bem indicadas, né? E ela tem que saber o dia que ela parar, ela vai ter que mudar. É a mesma coisa, eu parar de fazer atividade física, eu vou ter grandes perdas. Eu não vou poder parar, então eu vou ter que mudar meu estilo. Não é sustentável. E tu me falou, né? Como ser caro, também tu falou que a obesidade vai acabar, mas é um recorte social também, né? Porque, como tu disse, é um medicamento caro. E assim, eu brinco, mas é isso, né? Você não quer se alimentar bem, gastar para comprar alimentos frescos e tal, mas você está disposto a comprar o medicamento. Daí eu volto até um primeiro painel que a gente comentou, né? Que a Petra Chaves, a gente toma remédio para acordar, remédio para dormir, a gente vai tomar remédio para emagrecer, e é tudo uma questão de imediatismo, né? Então, assim, tentar ver isso. E daí a Daniela, a doutora, me falou que está tendo muitos casos de osteopenia, né? Porque as pessoas pedem massa magra nessa rapidez. Massa magra e massa óssea, né? Então, isso é uma das nossas maiores preocupações. Massa óssea, eu não sabia. Gente, eu não sabia Vem também, junto, olha que isso. E aí tu pensa em longevidade, como tu falou das Blue Zones, né? Que é um estudo que eu também amo, sou apaixonada, que a gente falou. E aí são 5 ou 6 pilares, né? Que é saúde, alimentação, atividade física, controle dos tóxicos, controle do sono e as relações sociais. Né, a sociabilidade, que são os primeiros centenários que estão vivendo. Mas se tu quer pensar a longo prazo, a gente fala de saúde social, que falam que é a próxima revolução, depois da saúde, teve a saúde mental, né? Se tu quer pensar a longo prazo, não é perder 3 quilos para o corpo do verão. Né? Se tu está perdendo osso, se está perdendo músculo, como é que esse corpo vai te levar até os 80 anos para tu ir na feira, para tu ir sair com os teus amigos, para tu carregar teus netos, enfim, né? Então, o imediatismo faz isso. Mas o acompanhamento, então assim, como eu sei que é uma droga muito potente, quando eu prescrevo, eu acompanho esse paciente. E o paciente ele está na minha clínica praticamente toda semana. Então eu estou vendo o que está acontecendo. Olha, percebi que foi um pouquinho a massa que consumiu um pouquinho muscular. Eu tenho como entrar com recursos. Agora, fazer um acompanhamento, assim, fazer uma medicação dessa sem acompanhamento, com certeza pode, né, não ser tão bom e a gente ter esses colaterais, porque ela traz colaterais. Uma dúvida que eu fiquei agora é se já tem algum estudo mostrando a média de idade das pessoas.
Acho que é muito recente ainda, né, para mensurar isso. A média de idade em relação ao quê? De pessoas que fazem uso dessas canetas. Não vi ainda nenhum estudo. É muito recente. É muito ainda, recente, né? É, a gente ainda não Acho tem que uma até pra avaliação, as pensar- pessoas nem falam que usam, né? E a gente fala que tem uma expressão nova aí que falam que é o glow up, né? Que as pessoas estão falando glow up, né? E daí agora não pode perguntar mais. Você não pode falar, nossa, como você está magro, porque as pessoas não querem que você saiba que você usa. Mas elas querem ou emagrecer, né? querem emagrecer, mas é de forma saudável, entendeu? A Não. pessoa, você viu semana passada, essa semana tá magra, e você fala, nossa. Não, eu concordo que a gente não tem que ficar comentando o corpo alheio, né? Assim, eu acho que a gente passou por uma discussão muito grande de Sim. corpo livre, que, na verdade, se a gente for comparar com o que a gente está vivendo agora, com o boom das canetinhas, esquece, né? Assim, o corpo Não, já livre... caiu por terra. Na Caiu, verdade, aquela era um discurso... amiga que você trabalhava na Capricho, aquela capa da Capricho, todo mundo quer, não é verdade, né? Vira Então, uma quando eu coisa, fui né? da Capricho, depois eu fui para a Nova Cosmopolita, eu vi muito essa transformação de quando existia assim, um padrão estético muito forte dos anos 2000, a gente foi abraçando a liberdade. Quando eu dei na capa a maravilhosa, enfim, finada Preta Gil, foi uma revolução no mercado editorial, a Preta Gil ser capa de uma revista como a Nova. Mas aí a gente chega agora em 2025, volta para Fashion Weeks do mundo inteiro, a ditadura da magreza voltou com tudo. E, de novo, e agora eu acho que até é pior, porque hoje tem um washing que faz de conta que é saudável. Porque antes a gente até... Nossa, aquela lá é magra de ruim, magra de doer. Tinha uma crítica, né? A gente enxergava a magreza extrema com uma preocupação também. Hoje tem um recorte de que é saudável, que é saúde, porque tá fazendo um acompanhamento médico, porque está malhando muito, adora postar o tá pago, mas eu vejo muito assim, eu vejo um boom de gente, vigorexia que fala, né? As pessoas que vão ao extremo e aí totalmente zero equilíbrio, puxando para o nosso papo aqui, né? Então usa uma desculpa da vida saudável para ir além da conta, puxar a corda, esticar de um jeito que perde toda a saúde nessa conversa. Né? Mas hoje o que você comentou, Cris, hoje eu encontro com pessoas, você assusta, né? Como elas mudaram em tão pouco tempo com as canetas, né? Pessoas que usam, de repente, 10 quilos, 15 quilos. Então, assim, o quanto isso está saudável nessa velocidade. De novo, sem acompanhamento. Ou porque ela não quer, ou porque... Enfim. Mas é assustador, assim, pessoas que você não encontra há muito tempo e você revê-las e aí você percebe essa diferença. E você percebe que elas não estão saudáveis. Então, assim, emagrecer a qualquer custo também já não está na moda mais. Né? Assim, emagrecimento saudável, mas assim, doutora, você que é especialista, assim, quanto tempo, né? Ainda aquele padrão de tipo, você conseguir emagrecer 1 quilo por semana? Muito saudável. 1 quilo por semana. E acompanhamento para ver o IMC ali, para ver essa questão muscular. Sempre olhando massa óssea, massa muscular. E um compromisso para o resto da vida, imagino também, né? Assim, acompanhado medicamento, mas é um medicamento, eu não sei, né? Como é muito recente, uma dúvida, dá para tomar o resto da vida? Então, como a obesidade é uma doença crônica, não existe ex-obeso, existe obeso controlado, da mesma forma que não tem ex-hipertenso, né? Eu tinha pressão alta, é um hipertenso controlado. Então, toda medicação de uso contínuo para doenças crônicas, os estudos são a longo prazo. Só que a gente não tem 30 anos de canetas, né? A gente tem 10, pelo menos desde que começou Victoza, Saxenda lá atrás, depois o Ozempic, o Wegovy e agora o Mounjaro. Agora chega a retatrutida no começo do ano, a nova medicação. Então, cada vez a molécula foi progredindo, assim, tirando colaterais, Você ganhando falou que mais. é muito incrível, né? Essa é porque ela segura a massa muscular. Então, por isso que... E A próxima. E depois dessa... A próxima, gente, também, próxima. E a próxima ainda é uma que faz aumentar massa magra. Então, assim... Aí lascou, né? Gente, não é magia, é tecnologia. Ainda não tem. Tá em fase final de estudo nos Estados Unidos. Músculo também é mais difícil ainda do que emagrecer. Mas, enfim... Tem muita gente que tem também esse problema, não consegue, né, engordar, né? Tem gente que tem isso. Isso é né? bem difícil. O oposto é mais difícil ainda. Acontece, né? É bem difícil também. Então, a gente tem que dar essa equilibrada, porque senão também não é. E aí os estudos mostram que é seguro. Mas, vamos lá, seguro para quem precisa, né? Não para quem tem 2, 3 ou para quem quer levar uma vida desregrada e usar medicação de uso contínuo. Uma coisa é você ter obesidade. Eu não vou nomear aqui, tá? Porque senão eu vou dar um recado direto para alguém. Tô brincando. Tô brincando, né? Imagina. Eu queria perguntar, doutora, assim,
Eu falei, a Giovana aqui, a gente tem falado muito sobre essa questão do climatério, né? E você falou que a informação ajuda e tal. Mas o quanto também o público masculino precisa entender isso, né? Porque a gente tem, às vezes, um parceiro, um amigo ou colega de trabalho, né? Porque a gente tinha muito aquela coisa... TPM todo mundo entende, né? Mas e a menopausa? Mas ironiza, né? Os homens ironiza. Entende, Então, assim, mas... E o climatério, a menopausa, que é uma questão que afeta muito, né? Que prejudica. A gente quer ter o mesmo rendimento, mas a gente não consegue, né? Como isso... Passar informação para as pessoas para que elas entendam também o que é essa fase hormonal, né? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender os sintomas, né? Porque eu acho que menopausa, todo mundo pensa em calor. É a primeira coisa. Ah, você tem calor? Né? Quando eu perguntei para minha mãe, você fez reposição? Ela falou, não tinha calor. O meu ginecologista falou que eu não precisava fazer. Então, essa era a mentalidade antiga. Não tem sintoma, eu não procuro médico, está tudo bem, vida que segue. Mas o cérebro vai embora, saúde cardiovascular vai embora, sua performance, sua entrega, né, sua energia, sua vitalidade. Então, de novo, sua paciência. Uma das coisas que pioram é a irritabilidade. Tem mulheres que acham que estão com depressão e, na verdade, é falta de hormônio. Então, acho que essa conscientização, tanto dos homens, obviamente, as mulheres que estão cada vez mais ligadas nisso, da mesma forma que a gente conscientizou os homens da TPM, a gente também é um trabalho de formiguinha para eles entenderem que existe essa pausa na vida da mulher, porque a pausa do homem é completamente diferente. Ela não tem um marco, né? A menopausa, ela é um marco retrógrado. Eu fiquei 1 ano sem menstruar, agora eu posso dizer que eu estou na menopausa. Mas o processo vem muito antes, né? Que é a transição menopausal. Então, as mulheres, elas precisam ficar atentas a sintomas, né, da transição, que pode acontecer 1, 2, 5, 10 anos antes da menopausa. São uma lista, né? São, sei lá, 150 sintomas. Muitos sintomas, né? Desde irritabilidade, que aí pode confundir com uma TPM, rigidez matinal, então acordar assim com as articulações mais rígidas, essa névoa mental, que é o brain fog, então começa a falhar palavras, você esquece. Tudo bem que a gente é bombardeado de informações, mas isso também piora na menopausa. O ressecamento de pele, ressecamento do olho, ressecamento do cabelo. Então, a gente tem sintomas. Nossa, gente, que é muita coisa. Queda de cabelo, né? Também. Queda de cabelo, aliás. Ai, gente, é muito difícil. A gente tem que admitir que é muito difícil ser mulher, gente. É muito difícil. Eu acho que são para poucos. Não é qualquer um que aguenta. Eu adoro cultura pop, né? Assim, amo. Tu falou que tem alguém que ia painel antes que foi ver as Kardashian. Eu já fiquei, ai, meu Deus, ela foi ver a Kardashian. Enfim, e eu acho que isso é muito legal também, é uma maneira de trazer os homens, e não só os homens, a família inteira, porque eu lembro da minha avó tendo o calorão e a gente não entendendo o que estava acontecendo com a minha avó, que era uma mulher super ativa, em casa, cozinhava, costurava, fazia tudo, e aí, de repente, no meio da tarde, ela tinha um calorão, ela botava a mão no coração, e eu falava, gente, que a avó tá ficando doida, né? Tipo, eu tinha 15, 14 anos. E o que eu acho muito legal é que a cultura pop ela tem esse papel. Então, agora a gente tem um dos livros mais vendidos, que é a Miranda July, falando de 4, falando da vida sexual da mulher com 40 a mais, dos desejos, de como isso flutua. A Cláudia Raia fez uma peça de teatro agora só sobre muito boa, só sobre menopausa. Ela convidou várias. Eu fui... E sempre muitas mulheres e homens na plateia, contando o relato dela, com o marido dela, contando como foi para ele viver. A gente teve agora o And Just Like That, a nova temporada do Sex and the City, com mulheres 50 a mais, mostrando que a vida não acabou, né? Que a gente está no auge ainda da carreira, no auge ainda da forma física. Vai mudar, mas não quer dizer que a gente acabou, né? Então, eu acho que quando a gente leva essa discussão para a cultura pop, a gente tem uma ferramenta muito forte de virar assunto de café com os amigos, de mesa de bar, assunto com o marido, puxa o papo, põe ali o filme que se fala sobre isso, né? Vai na peça, para deixar de ser um tabu, porque é isso, todas as mulheres vão passar com maior ou menor intensidade, mas algum sintoma vai sentir, e se tu tem um companheiro, uma família, um colega de trabalho, eles têm que entender que isso não é algo que se eu pudesse escolher, eu não estaria vivendo isso, né? Claro que tem a reposição hormonal, tem vários caminhos. Você está ainda longe, né, Bárbara? Você ainda está longe, né? Não estou, não. 44. Eu estava falando com a Giovana antes. A gente estava trocando figura. Eu falei, me fala quais são os cavaleiros do Apocalipse. O que a gente sente primeiro? E aí, acho que só até complementando um pouquinho o que a Bárbara falou, é que eu percebo também um movimento muito maior.
tem as redes sociais, daí vamos falar um pouquinho bem também das redes sociais, mas muitas atrizes, muitas mulheres falando, contando das suas experiências, acho que a Angélica dos foi uma tratamentos. Então, acho que a Fernanda Lima também. Eu ia falar dela também. Ela tem uma matéria. entrevista Também. nisso. Sim. Eu acho que tem vários exemplos que a gente poderia citar de mulheres falando mesmo dos seus sintomas e dos caminhos que elas conseguiram encontrar, junto também, né? Eu acho que essa mudança, falar sobre isso no trabalho, falar sobre isso com, né, o seu companheiro, sua companheira, seus filhos, enfim. Eu acho que é um lugar que a gente está se permitindo mesmo. E até pelo momento que a gente vive de quebra também de paradigma do que é hoje uma mulher, o que é ser uma mulher de 50 anos em 2025, enfim, dos anos 2020, mudou. Então, não tem mais aquela coisa tão clichê, tão estereotipada. E aí, eu acho que isso também dá essa força e é importante que as pessoas, as mulheres mais jovens entendam, porque eu sinto que eu já, dos 45 em diante, eu já tinha muitos sintomas, mas que eu ignorava. Eu pensava, não, eu só estou estressada, imagina, não é climatério ainda, mas já era. Mas a mulher, a partir dos 45, a gente já considera ela numa transição menopausal, porque ela não é mais uma menina de 20 nem de 30, ela já tem alterações, inclusive no fluxo menstrual, seja ele encurta, ele alonga, ele muda, enfim, ela pode sentir isso como uma irritabilidade, como uma queda de performance cognitiva. Então, a partir dos 45 já podem vir sintomas. E aí, essa transição ela vai durar até o dia que você vai parar e vai ter essa pausa. Então, de fato, a partir dos 45... E depois melhora? Depois da pausa, a gente volta para antes? Quando a gente volta para antes. Aí a gente entra com a questão da reposição, né? Então, sim, daí vai o caminho que escolhe. Hoje em dia, então, assim, também era um tabu, né? Mas a gente vem quebrando isso, porque existe... a primeira coisa, reposição causa câncer, né? Isso é geral. Tudo antigo, mas tudo muito antigo, mais de 20 anos, que foi o WHI, que utilizaram um hormônio de égua, prenha, Premarin, medicação. Então, da urina da égua, prenha. Então, assim, como que isso pode ser bom, né? Mas era o que tínhamos. Então, aumentou em 20% a chance de câncer mesmo, a incidência de câncer. Então, deu ruim, né? Então... aí isso ficou. Então, todas as pessoas têm medo disso, era o que tinha. Então, hoje, a gente tem uma segurança muito grande na reposição, a gente tem os hormônios que são idênticos ao nosso organismo, bioidênticos, e cada caso é um caso que a gente vai estudar. Então, hoje, né, na medicina, a gente tem sempre duas contraindicações, o que a gente chama de contraindicação absoluta, eu não posso dar aquilo para o paciente, e a relativa, que eu vou estudar o caso. Então, qual é a única contraindicação absoluta? Paciente com câncer ativo. E quem já teve? Virou relativo. Então, olha só como isso mudou. Eu vou estudar aquele caso, vou saber se aquele tumor era hormônio dependente ou não, enfim, cada caso é um caso. Mas, hoje em dia, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter medo de não repor. É medo de não... Sofrer para quê? Né? A gente, de novo, a gente quer entregar, a gente quer performance, a gente quer qualidade, a gente quer viver bem, a gente quer dormir. Mulher começa a ter alterações do sono. Se ela... Como é que tu vai aí vamos para a Giovana aqui, ó. Ela me reclamava muito de alteração Como é que vive sem sono, dormir? né? Foi o primeiro sintoma, foi esse. Apesar de ser essa estresse, pessoa, né, acelerada e tal, mas eu falava, deitava, dormia. Conseguia dormir por 8 horas, por 9 horas, ou então... na fase de gostar, porque eu sou uma pessoa mais noturna do que diurna, eu não gosto muito de acordar tão cedo, mas às vezes eu ia dormir mais tarde e conseguia ter um sono reparador no dia seguinte, mesmo se fosse pela manhã. E aí eu comecei a perceber que, independente do horário que eu fosse dormir, eu acordava tipo 4 da manhã. Meu Deus, o que está acontecendo no mundo? E isso ficou recorrente, e eu falava assim, não, vou mudar, então, o horário que eu vou deitar. Vou fazer uma mudança na alimentação à noite. Do sono, né? Nossa, e comprei todos os óleos, meditação guiada, White noise. 5 velas, né? E nada resolvia. E eu também não queria partir para o uso de um remédio que estimulasse, né, o sono. Eu tive muita resistência em relação a isso. Fiquei muito tempo sofrendo, muito tempo, até que começaram a vir os outros sintomas, que aí acordar no dia seguinte e pensar assim, nossa, eu acho que eu estou ficando doente, eu tive febre essa noite. Só que não, era um suor noturno.
Durante o dia, estou lá no meio de uma reunião, fazendo uma entrevista, começava um calor tomar conta. E eu, gente, o que está acontecendo? Aí caiu a ficha, mas demorou. E olha que interessante, o calor, por incrível que pareça, ele é muito positivo. Por quê? Ele é um aviso, né, do sistema nervoso que está vasodilatando, ele está abrindo o vaso para melhorar o fluxo sanguíneo e te avisar, assim, tem alguma coisa errada e você precisa cuidar. As mulheres que não sentem calor, é muito silencioso. Imagino que sofre muito mais, porque o que é uma irritação? Exatamente. Né? O que é uma falta de sono ela vai vida levar... que a gente está falando aqui do equilíbrio, né? Gente, as pessoas não estão... Não, e eu não tenho ansiedade, mas eu sentia, assim, vindo para trabalhar de manhã, assim, sentia uma coisa... Falei, gente, palpitação. Não, então, o calor, o calor é inegável, né? Assim, tipo visível. Eu não tenho calorão, mas eu tenho essa né? Eu fico pensando que tem um lado positivo, apesar de deve ser muito sofrido, mas esses outros sintomas, entre muitas aspas, invisíveis, são mais difíceis de tu ligar direto, né? E hoje a gente fala que o tempo ele é muito importante para você entrar com a reposição. Quanto mais tempo você perde, a gente tem perdas irreversíveis, seja osso, seja saúde cardiovascular, coisas que você não vê, né? Então, uma coisa é o calor que já vai te falar, olha, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que tratar. Essa consulta, doutora Daniela, tem que mandar minha densitometria óssea. Ai, meu Deus. Mas é osso, é músculo, é cérebro. Como que você vai recuperar tanto a sua performance cognitiva? Como é que você vai melhorar? Não é porque parte estética você resolve, não é sobre isso. Sim. São coisas muito mais importantes, muito né? mais coisas que você perde e não consegue recuperar mais. E músculo, né? A partir dos 30 você perde músculo. E para ganhar isso depois, né, da menopausa. Então, assim, quanto mais rápido você entra, mais tempo, mais qualidade de vida você ganha. Não dá, assim, tempo é crucial na menopausa. Para entrada, né? A janela a minha médica sempre fala isso. A janela de oportunidade existe. A gente tem uma janela de 10 anos. Uma vez que você entrou nessa janela, quanto mais rápido possível, eu brinco, reposição hormonal é até a missa de 7º dia. Você morre e garante mais 7, porque tem que repor. Claro que aquilo que você falou para sempre, depois eu vou melhorar. No começo, o corpo pede muito hormônio, né? Então, você vai ter que estar ali sempre, né, adaptando doses, enfim, cuidando daquele paciente. Depois, aquilo dá uma estabilizada. Então, os primeiros 10 anos são mais críticos, depois aquilo entra ali numa velocidade cruzeiro e você... Eu tô achando por pere já maravilhoso, gente, perto do climatério, entendeu? Puerpério festinha. É a preparação, né? Não é fácil, mas é rápido. Vamos rever esses conceitos. Giovana, eu queria te fazer, antes de abrir para o público aqui para perguntas, eu queria te fazer uma pergunta. Você, como jornalista aí da mídia e tal, e como alguns projetos, né, que eu sei de bastidores aí, como é que você vê essa fase da mulher mais 50 mais e tal, sendo abordada pela mídia? Você acha que tem sido abordado mesmo? Falta essa abordagem? Como é que você vê isso como jornalista? Como eu mencionei, eu acho que tem todo um movimento acontecendo nas redes sociais, alguns programas, e até posso citar como uma coisa bacana, na própria Agência Estado tem um projeto que é o Viva, que é uma plataforma que foi criada especialmente para esse público 50 mais, né? Para entender... fazer uma curadoria mesmo de temas de interesse. Então, acho que assim, estou citando essa, né, do grupo, mas existem outras iniciativas, mas acho que eu sinto que é mais mesmo uma mobilização das mulheres que têm acesso e que estão levando ali a sua experiência, mas aí também a gente tem que pensar fora da nossa bolha, porque a gente está num lugar, né, de privilégio e de ter acesso a muita informação e mesmo condições de fazer determinados tratamentos. Então, eu sinto que precisaria ter, talvez, uma coisa mais voltada para que o restante da população que não está nessa bolha de privilégio também pudesse ter acesso. Porque eu acho que se fala muito, a gente mostra exemplos de mulheres que estão se reinventando, que estão no auge, ou então um apagamento silencioso, porque elas talvez não tiveram acesso a essa informação e a esse tratamento. Então, talvez passaria um papel, talvez, dos formadores de opinião, né, nesse caso da mídia também, de falar mais sobre isso e que o quanto isso pode ser um serviço de utilidade pública, que é a saúde pública que a gente está falando, porque é uma fase muito importante, que eu acho que em muitos momentos foi completamente negligenciada, porque a gente está falando da mulher deixando de ser fértil, deixando de ser
de ter o seu papel de reprodução, né, no caso, de geração de uma vida. Então, acho que a gente entra nessa questão da maternidade. A gente vive pagando, gente. Ou de não maternidade. Sempre, né? A gente paga sempre, né? Porque se você escolhe... Porque, no meu caso, eu não tenho filhos biológicos, né? Eu sou mãe de coração, mas eu não tenho filhos biológicos. E teve uma fase da minha vida que eu fui muito, muito, muito cobrada, inclusive por pessoas estranhas, que falavam: como assim você não é mãe ainda? Você não quer ter filhos? Eu falei: não, na verdade, não é que eu tomei essa decisão, não quero ser mãe, mas eu também nunca romantizei a maternidade, nunca tive a maternidade como um grande sonho. Eu coloquei algumas condições, né, para que isso acontecesse, e não aconteceu. Mas eu acho que a gente poderia normalizar um pouco mais falar sobre isso. E eu não ser julgada ou criticada. Eu já fui chamada de egoísta. E outras. Bom, você é minha amiga, você sabe. Eu me considero sei que eu sou uma pessoa amorosa, né, gentil, carinhosa. Assim, eu adoro crianças, não tem nada a ver com não gostar de crianças. Mas é simplesmente uma escolha. Ou fui vivendo a minha vida, fui fazendo os meus projetos e tive 2 relacionamentos longos que, sim, poderiam ter gerado, né, um filho, mas não aconteceu. Então, assim como a gente tem gente que não precisava ter tido, né? Teve e não precisava ter tido, né? Porque às vezes fazer um serviço... Isso é mais difícil de falar. Não, mas é que assim, tem gente que, né, e não... Teve só para preencher tabela, só para preencher tabela, né? E daí a gente tem aí seres na sociedade que são, né? Cris, só voltando ao que você estava perguntando, eu acho que essa informação chegar para todo mundo. Há pouco tempo, assim, uns 3 anos, o SUS começou a fazer a campanha, aquela que já existe mês de outubro, rosa, né, que é muito mais para câncer de mama, mas dentro das UBSs está sendo feita uma campanha sobre menopausa, porque, na verdade, outubro entra como o mês da mulher, né? Então, não só câncer de mama, mas está sendo falado, inclusive, na periferia, nas UBSs, né, no SUS, que o SUS é uma coisa maravilhosa. Só quem já entrou, né, geralmente todo médico ele começa a sua vida no SUS, então quem entra no SUS sabe o quanto ele é maravilhoso, né? Se não fossem os desvios, todas as coisas, mas, enfim, ele é maravilhoso, a proposta dele, e está sendo feita uma conscientização, assim como tem também, acho que é o Novembro Azul, que é a saúde masculina, né? Então, assim, está sendo falado, né, para as mulheres terem esse acesso, e não só câncer de mama, mas sobre os sintomas de menopausa, né? É só uma vez por ano, mas pelo menos já é uma conscientização. Já é um começo, né? A gente vai abrir para perguntas. Quem tem perguntas, a gente vai pegar o microfone aqui da Bárbara, emprestando um pouquinho. Alguém tem perguntas para fazer aqui? Tamara? Mais algum? Eu sempre tenho, gente. Ainda mais porque esse é um tema que eu estou vivendo. E aí a pergunta aqui, até um bate-bola com a doutora. É interessante, eu estou com 48 e eu comecei a ter todos esses sintomas, aparentemente há 1 ano e meio, obviamente que eu tive antes. Então, eu sempre fui muito ativa, faço dança flamenca e etc. E comecei a sentir milhares de sintomas, né? Falta de libido. Eu sou muito jovem para não namorar. Imagina, pelo amor de Deus, gente. Esses são os sintomas mais... uma coisa horrorosa. O Brain Frog, esse ano eu fiz uma viagem a trabalho, eu estava apresentando um projeto em inglês, eu esqueci o que eu ia falar no meio dos diretores, assim, uma coisa horrorosa, tive que fingir que voltei um slide, enfim. E uma fadiga horrorosa, o que me causou muitas coisas. Por exemplo, eu não consegui ir para a academia, porque eu chegava em casa e eu ficava assim, eu quero ficar sentada. E aí, obviamente, tive que parar de dançar, porque machuquei a lombar, enfim, tudo isso. No final das contas, quem me ajudou não foi até minha ginecologista, porque ainda não estava tão na hora de eu entrar com os meus remedinhos, né? Remedinhos, meus hormônios. Então, o que aconteceu? Eu estou sendo acompanhada por uma geriatra da medicina integrativa, ela é generalista, fantástica. Comecei a repor, sou outra pessoa, cheguei nela e falei... Vida. Não, eu cheguei nela... Uma amiga minha com músculo no braço... E eu falei, eu preciso de músculo, porque eu sou magrinha e é difícil. Falei, Fernanda, eu quero esse braço. Não muito músculo, mas assim, bonito, definido. Lá. A doutora Alzira, da clínica Aira. Eu falei, preciso ir nela. Quando eu fui, ela me revirou. Passei 1 hora e meia em consulta com ela.
Meus hormônios não estavam no chão, estavam 7 palmos, assim, ó, abaixo da terra, uma coisa horrorosa. Eu falei para ela, doutora, eu me tornei uma pessoa chata. Eu não sou chata, eu sou ativa. Eu adotei a minha primeira filha aos 39, estou no processo para adotar minha segunda filha. Eu falei, eu quero correr, quero brincar, quero viver, quero namorar, gente, meu marido, pelo amor de Deus. Então, eu comecei a repor. E não foi como a ginecologista. Mas os ginecologistas, eles estão muito atrasados. E olha, a minha vida, eu tô assim felicíssima, porque eu voltei pra academia, ano que vem eu volto a hormônio dançar. É vida. Hormônio é vida. Tô namorando, tô dormindo, tô tudo. Eu só não tenho eu vivo mas não tenho tanto. É o que eu menos tenho. Mas o resto tudo. Eu queria matar qualquer um na minha frente. Uma loucura. 3 meses eu já comecei a ser assim, ó. Voltou, né? Se você... Maravilhosa. Gente, tem que repor, tem que parar com essa história de que causa câncer, que é exatamente o que ela falou. Cada caso é um caso. Então, assim, o que eu acho interessante, você é endócrino, né? Isso. Pelo amor de Deus, gente, contato. Eu faço medicina integrativa, né? Olha aí. Então, a gente olha tudo. E aí, o que você comentou, então, assim, a mulher na transição menopausal, então, antes de derrubar todos os hormônios, a gente não espera derrubar. A menopausa é quando, assim, não tem mais o que fazer. Você chegou no fundo do poço dos sintomas. A transição você entra antes, com outras doses. Né? E a médica falou, a gente precisa te preparar, Tamara, para receber a menopausa. Imagina, se você continua, você vai ficar louca. Eu tenho uma amiga que falou, eu marquei um neuro, porque eu achei que eu estivesse ficando retardada da cabeça. Verdade, gente, mas é verdade. Não, mas minha avó teve Alzheimer, eu também pensei, vou ter Alzheimer. Mas você vê que interessante? E eu engordei, mesmo sendo magra, eu engordei, né? E aí, não que eu não é nem reclamando, não é isso, mas assim, é diferente, né? Quando você percebe. E aí, hoje, a busca, que eu tô super me equilibrando. Agora eu quero voltar a ter músculo, quero voltar. Então, pera. Tá aqui já, ó, tá bonita, ó, bisnaguinha, enfim. E aí o que eu acho interessante é a gente não ter que se basear apenas num gineco. Ela é endócrino, da medicina integrativa. Tem que se falar. As pessoas precisam. E nas empresas isso é muito fechado também, né? As pessoas precisam, o RH precisa desse apoio para as mulheres, porque as mulheres acham que estão em depressão, as mulheres ficam com vergonha porque acham que estão ficando burras. E é importante até para as empresas, né? Se elas querem o profissional que é no auge, gente. Exato. Porque a gente tem eu tô no auge. Eu tô no auge. A gente tem a experiência necessária e se a gente tiver energia, é maravilhoso. Exatamente. Congelar os óvulos, vamos apoiar a menopausa. Exatamente. Gente. É isso. Procurem uma endócrino, não precisa ser apenas Você me gineco. lembra muito uma paciente que ela era do RH de uma empresa e ela era assim, aquela pessoa mais alegre, super energia, todo mundo queria conversar com ela. E ela, quando ela chegou para mim, ela falou assim: todo mundo quer de volta a mesma pessoa que eu era e eu não tenho vontade nem de conversar mais com as pessoas, eu não consigo mais ser legal com as pessoas. Ela voltou recentemente e falou assim: você devolveu minha vida. A minha médica, minha filha tem 9 anos, ela, mamãe, isso é por causa daqueles hormônios? Você está ficando muito mais legal. Continua. Não, gente, a gente não se reconhece. Gente, é uma loucura. A gente não se reconhece. E você não vai percebendo, né? Se você não tá... Você acha que não é menopausa. Né? Porque você está esperando a pausa. Você não... Acho que não temos mais perguntas. Temos? Tem. Bianca, maravilhosa. Tudo bem? Tô amando. Você chegou. Tava ali quietinha. Você gosta de falar desse tema também, né, Bi? Eu adoro. Eu vi o vídeo dela esses dias. Né? Então, doutora, você falou, né, do ginecologista, que eles estão atrasados nesse sentido. E a hora que você falou, porque eu fui na ginecologista, ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas vários sintomas aí, eu sim, de dormir, então, falei, gente, vamos dormir junto para ver se a gente consegue dormir melhor. Porque realmente é todo dia. Mas a ginecologista disse que tudo bem. E aí? Mas sabe o que eu falei para ela? Fez testosterona testosterona na pele. Daí a doutora Daniela, não adianta nada, testosterona na tua pele, entendeu? Por que eles estão atrasados? Tudo bem para ela, então. Tudo bem para ela. Se você como não tá... que você trabalha, como que você pensa no dia seguinte, se você não dormiu, não descansou. Eu acho que cada um no seu terreno, né? O que está acontecendo é o seguinte, a gente vinha muito de uma medicina da doença. Então, qual é a sua doença? Como eu vou te tratar? Que nem exames. Ontem mesmo, atendi uma paciente, ela falou, eu fui no meu gineco, ele falou que meus exames estão todos bons. Eu falei, realmente, se eu estivesse procurando doença, você tem alguma doença? Não tem nada, pode ir embora. Paciente com 10, eu sempre pergunto, reclame aqui. Eu juro, eu tinha 10 reclamações. De energia, vitalidade, imunidade, sono, nananã.
enfim, 10 queixas. Eu falei, como que você está bem? Né? Então, eu falo que a clínica é soberana. O paciente está ali na sua frente, reclamando, ele tem queixas. Você não vai fazer nada? Então, uma coisa é a medicina de performance, de precisão. Eu quero deixar meu paciente na melhor versão dele. Né? Inclusive no exame de sangue. Eu tenho um range do exame, é normal daqui até aqui. Mas eu posso deixar ele no máximo, terceiro, quarto, quartil. Deixar ele na potência máxima dele. Não é fora da referência. Né? A gente quer estar ótima. A gente não quer estar mais ou menos. Né? Então, não tem doença, tudo bem, volta daqui 6 meses, 1 ano. E aí você vai perdendo potência. E você não quer estar desse jeito. Então, assim, a transição menopausal, ela já mostra que você já pode dar um cheirinho de hormônio para esse paciente, conforme os sintomas dele, né? E aí vai dosando, né? Vai Vou marcar dosando. uma consulta lá na clínica já. Gente, eu acho que tem mais perguntas aqui. Não? Tem lá. Isabela. Eu só queria comentar uma coisa. O que eu tenho feito com os homens da minha vida? Eu acho que pode ajudar. Não sei. Pelo menos tem funcionado para mim e para aqueles mais próximos. O professor de ginástica, o marido e aqueles mais próximos. E também reuniões. Todas as reuniões que tem homens, eu dou um jeito de dizer que eu estou na menopausa. 100%. Eu estou falando deliberadamente, eu estou fazendo isso. E alguns riem. E eu falo, não ri. Só ouve. Não ri. Aí tem torta de climão, geralmente, aquela coisa toda. Mas eu falo, não ouve. É que se, eventualmente, me sumir uma palavra tipo porta, você já sabe o que é. Não é a minha capacidade cognitiva que está tão comprometida assim. E o meu professor de ginástica e o meu marido, eu falei, tá, eu estou entendendo que vocês não estão entendendo o que está acontecendo comigo. Eu já entendi. Mas vocês me conhecem há algum tempo e sabem que eu não sou uma pessoa de alguns jeitos aí que eu citei. Então, não deprecia o meu cansaço, não minimiza o meu cansaço, ele é real. E eu estou menos feliz de estar sentindo ele do que vocês de ouvi-lo. Estou há 52 anos nesse corpinho, quase. Então, alguma coisa eu sei sobre ele. Então, se vocês não estão acreditando em mim, finjam que acreditam. Que venha Primeiro que eu já amei que tu falou professor de ginástica e não de personal, malhar, treinar. Eu gosto de quem fala ginástica, eu me identifico. Eu sou de 74. Eu gosto. Não, mas eu gosto. Vamos falar mais malhar, né? A pessoa treina pro, né? Enfim. Então, mas eu acho muito bom botar o assunto na roda e causar o constrangimento que querem que seja só nosso. Porque daí fica com aquela cara de paisagem. O constrangimento é social, é de todo mundo. Tá todo mundo passando por isso também. Então eu acho muito legal. Eu tô com zumbido no ouvido, eu tô com um bichinho que anda na pele, mas não tem bichinho. São milhares. Então, falar para os homens e lembrá-los que isso existe é o mínimo já. Então, todas as reuniões em que tem homem presente, eu falo que eu estou na menopausa. Isso, assim, deliberadamente. Fica a dica. Isabela Raposeiras. Gente, eu adorei. A gente falou sobre que o equilíbrio é o novo luxo, mas vocês viram que, assim, a gente tem que falar de menopausa, a gente tem que falar de equilíbrio, de vida social, de conexão. É tudo muito amplo, né? Desculpa, tô sem microfone. A gente tem que falar de desequilíbrio para poder falar de equilíbrio. Tem que quebrar paradigmas um pouco, né? De dizer não também. A gente tem que lembrar do desequilíbrio, porque se a gente não visualiza o suor, a irritação, o prato cheio, o equilíbrio, se a gente não visualiza o desequilíbrio, a gente não pode chegar no equilíbrio. Então, eu acho que a gente partir para essa conversa foi muito rico. Novamente, a gente vem aqui para falar que a escuta, né? Escutar o próprio corpo, escutar o silêncio, se escutar é muito, muito importante. Obrigada pela presença de vocês aqui, pela troca, foi demais mesmo. Adorei, e obrigada a você por acompanhar mais um episódio do Pode Ser Pauta, essa edição especial, a conversa que vira pauta. E se você tem aí alguma amiga que está passando por esses sintomas ou que está aí se sentindo cansada, manda esse episódio lá, ela vai poder tirar dúvidas, vai poder encaminhar para outras, e assim a gente leva mais informação, mais trocas, né, para a gente poder buscar aí se escutar mais. Obrigada por acompanhar, a gente está no canal do YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Até o próximo episódio.